Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Ministros do STF confirmam suspensão do X em votação pelo plenário virtual. Discussões sobre as proibições dos brasileiros acessarem a plataforma ganham força e indignação pelo país inteiro. Assessor internacional de Lula impede compra de blindados modernos para o Exército Brasileiro. Esses são os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Não tem jeito. Quando se quer errar, o erro é nato. É impressionante como quem deveria ter muita experiência de vida e sensibilidade para tomar decisões importantes que influenciam na vida das pessoas está totalmente ausente de habilidade. Isso mesmo, essa dádiva não é para qualquer um. E os ministros do STF estão carentes de habilidade no trato, de percepção de causa e, consequentemente, não conseguem enxergar as oportunidades que estão à sua frente. Faltou e ainda está faltando para os ministros esse dom na condução da maior crise de toda a história da corte brasileira. Eles não estão sabendo lidar com a situação e acabam afundando ainda mais o afogado, quando deveriam salvá-lo. Estão esticando a corda cada vez mais. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes forneceu uma ferramenta brilhante para se resolver um impasse e os ministros não souberam aproveitar. Ele colocou para votação na primeira turma, a qual ele é o presidente, a questão da suspensão da plataforma X no Brasil. E a turma composta por Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux votou no plenário virtual para a continuação da suspensão. Da maneira como foi colocada, claro, ficou difícil para os demais colegas votarem contra, uma vez que a legislação é clara com relação a ter um representante no país. Mas quando se quer resolver, se resolve. Os ministros perderam a oportunidade de dizer não e estudar uma melhor solução para o problema a posteriori. Se tivesse acontecido assim, o ministro Alexandre de Moraes não sairia tão mal, afinal, teria uma desculpa, a de que os ministros democraticamente votaram e entenderam diferente dele. Pronto, problema resolvido para o beco sem saída em que ele se meteu. Teria sido um bom começo para se resolver essa bagunça toda sem maiores prejuízos. Mas, como a habilidade não consta no diagrama dos ministros, não é um dom que foi dado a todos, a coisa só ficou pior. Vamos analisar? Por que o X não quer um representante no Brasil? Essa é a narrativa usada para se justificarem, todos eles. Mas por que a plataforma não aceita colocar mais um representante em território nacional? Porque, segundo divulgou, o ministro quer pressionar o representante com ameaças de prisão para fazer o que ele quer. A obedecer, segundo o ex mesmo disse, ordens ilegais que contrastam com a Constituição do país. Aí é claro que ninguém vai aceitar ser representante de uma plataforma nessas condições. Vai aceitar e depois ser preso pelo ministro? Claro que não. Ou seja, o ministro mandou censurar alguns perfis, o que é ilegal, não pode, nem mesmo para ele, que é um ministro da lei. Isso foi divulgado pela plataforma. E para proteger os seus funcionários da prisão, dos excessos do ministro Alexandre de Moraes, o ex decidiu retirar um representante legal e sair do país, sabendo que não poderia ficar sem um diretor. Quando o ministro decidiu suspender a plataforma na sexta-feira, ela já havia anunciado a interrupção das operações no Brasil em completa concordância com a legislação brasileira. Então, não houve uma infração. O que se discute hoje é a iniciativa do ministro de proibir qualquer brasileiro de acessar a plataforma, que já não está mais em território nacional. Isso não pode. E por quê? Vamos tentar explicar de uma maneira bem simples. Porque a plataforma X não foi julgada por crime
e nem formalmente condenada a uma pena. Logo, a plataforma não é uma inimiga do Estado. Entendeu? Não é. Ela simplesmente disse: ok, não pode, não pode, então vamos sair. E saíram. Onde está o problema aí? Agora, por que os mais de 20 milhões de brasileiros foram impedidos de acessar o X, sendo que não houve um processo legal, um julgamento e uma condenação, uma sentença? Por quê? O que o brasileiro tem a ver com tudo isso? Se ela não está mais no Brasil, se alguém quiser acessar e tiver como, mesmo estando em território nacional, que acesse, usando a VPN, como usa para acessar qualquer outro site de geolocalização. Por exemplo, se eu quiser acessar um site da CBS americana, ou NBC, lá nos Estados Unidos, domesticamente, para ter informação doméstica sobre as eleições naquele país, eu posso. Nada me impede de fazer isso. Isso não quer dizer que essas empresas tenham que ter alguma representação no Brasil, ou que tenham interesse em ter, mas eu tenho essa liberdade de ir até lá, onde elas estão, mesmo que de dentro do Brasil, e acessar o site delas. Significa que o serviço não está sendo oferecido a um brasileiro, mas sim o brasileiro é que está indo atrás do serviço, como acontece com vários outros endereços eletrônicos. Entendeu? Então, qual é o problema? Se fosse mesmo para ser assim, todos os sites acessados por VPN deveriam ser proibidos também, porque eles não têm representantes no Brasil, e não apenas o X. O ministro voltou atrás e liberou o uso da VPN. Agora, qual é o problema em acessar a plataforma X, sendo que ela não cometeu crime e não é uma inimiga declarada do Estado? Onde está a diferença? Onde está a sentença e a condenação? E por que o STF tem de fazer isso, sendo que a competência jurídica é do juízo de primeira instância? E o que os brasileiros têm a ver com isso para serem multados em R$50 mil se acessarem essa plataforma? Com base em que legislação o Supremo está tomando essa decisão? Para entender melhor essa confusão toda, que mais parece briga de birra, é que nós vamos conversar agora com os nossos especialistas. Dr. André Marcília, profundo conhecedor das questões do direito digital, o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que protocolou inclusive um pedido de impeachment no Senado, e o coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês, e eu gostaria de começar pelo Dr. Marcília. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcília. Qual é o fundamento jurídico que se justifique uma multa diária de R$50 mil para o brasileiro que acessar a plataforma X e não o Rumble, por exemplo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e a nossa audiência. Olha, nada justifica. Essa é uma decisão completamente irregular do ponto de vista jurídico. É uma das formas, talvez uma das qualidades mais básicas de um processo judicial é que um juiz não pode punir alguém que não seja parte, né? Então, quer dizer, se amanhã tem uma briga entre o João e a Maria, e eu estou passando na rua, um juiz pode me punir por conta da briga dos dois, eu não posso ser surpreendido com uma punição por um processo do qual eu não tenho nenhuma relação, por exemplo, pode ter gente aqui que está entrando no X, ou que entre por VPN, ou seja lá o que for, e que nem sabe da existência desse processo. Vamos pensar, é difícil, né? Porque é uma questão muito notória, mas do ponto de vista formal e jurídico, as pessoas não sabem, ou não são obrigadas a saber que está havendo esse embate, e que se ele entrar por um subterfúgio tecnológico, ele vai ser multado em R$50 mil. Uma das questões, portanto, básicas a respeito de qualquer processualística é essa. Ninguém que não esteja vinculado a um processo, ou seja, ninguém que não seja parte, pode ser punido em razão
daquele processo. Então, nada justifica uma pessoa ser punida. E outra, essa é uma questão processualística, mas do ponto de vista material, do mérito, você não pode ser punido porque você está exercendo a sua liberdade de expressão. Então, agora um veículo de comunicação, um político, uma pessoa que exerce publicamente, um jornalista que exerce publicamente a sua função, está impedido de se comunicar com as pessoas porque o Musk está discutindo com Moraes, porque ele deixou de ter representante legal no país, uma questão administrativa que nada tem a ver com o exercício constitucional que cada um de nós tem, o direito que cada um de nós tem ao exercício da liberdade de expressão. Então, a decisão ela é totalmente fora dos trilhos, e a gente viu, Paulo, pelos votos de hoje dos demais ministros da primeira turma, que realmente aquela decisão não faz nenhum sentido, porque os votos são totalmente fora do padrão. Nenhum deles aprofunda a questão, e justamente porque não tem profundidade nenhuma. Nenhum deles avança no mérito, porque não tem mérito. Nenhum deles explica o procedimento legal, porque não tem procedimento legal. Então, o que os ministros fizeram foi referendar uma medida política, tomada monocraticamente pelo ministro Moraes, e política porque a gente está aqui diante de uma disputa de poder. O Musk e o Moraes estão medindo forças, ou o STF e o Musk estão medindo forças. Agora, o Musk tem direito a fazer isso, porque ele tem uma empresa privada e não deve nada a ninguém. Mas os nossos juízes devem a nós. Os nossos juízes estão lá investidos de uma função pública ofertada pela Constituição e só podem ou só devem agir em nome do interesse público. E eles não estão lá para disputar quem manda mais. Tá certo, doutor Marcília. Eu queria... Essas perguntas que eu fiz agora no início aqui são perguntas que chegaram para a gente, né, do povo em geral. Está todo mundo querendo saber, e nada melhor do que um especialista, né, no direito digital para responder. Agora, é o povo perguntando. E o parlamentar é um representante do povo. Deputado Bibo Nunes, como representante do povo, como o senhor está vendo essa situação? Seja bem-vindo. Olha, estamos vivendo no Brasil um momento inacreditável. Eu, quando era criança, passava um juiz, lá está indo um juiz de direito, maior respeito, um desembargador, um ministro do STF, era uma pessoa do maior respeito. Nem sabia quem eram, porque eram pessoas comedidas, de respeito, de extremo bom senso. Hoje, qual é o ministro do STF que pode sair na rua, pode ir num shopping? O senhor Alexandre de Moraes não pode entrar nem sair de casa. Onde ele vai, ele é vaiado, ele é uma pessoa odiada em todo o Brasil. Por que isso? Pelas atitudes dele. E, infelizmente, hoje, a primeira turma corroborou com esse pensamento dele totalmente fora de lei, um pensamento de pessoa arrogante, que para mim tem muito abuso de autoridade. Uma pessoa que não pensa que é Deus, você tem certeza que é Deus? Olha, eu pedi 2 vezes impeachment dele. A última vez foi na quarta ou quinta-feira, se não me engano. Pelo quê? Só esse fato já é suficiente para mandar embora o senhor Alexandre de Moraes. Provas. Adulteração de provas. Aquele barraco que aconteceu lá na Itália com ele, com a Polícia Federal envolvida, suprimindo parte de vídeo. Que isso? Passaram uma ideia para o Brasil que o filho dele foi agredido, porque tiraram as imagens, tiraram frames, quando a verdade era outra. Aí peritos mostraram uma verdade. Quando mostra essa verdade, vê que não tem condições algumas de ser um ministro. Quem está deturpando provas? Quem está, manipulando provas? Isso é motivo para botar um juiz embora, um desembargador, que dirá um ministro? Pessoas que nós temos que confiar. Aí eu pedi impeachment. O que aconteceu? Como outros pedidos que eu já fiz, de outros ministros também, nada. Nem resposta.
E na sexta-feira, hoje é segunda, na sexta, eu fiquei aí incrédulo. Não, de fato, o poste está urinando no cachorro. Aqui no Brasil está tudo invertido. E tem que acabar com isso. Acredite em vocês. Na sexta-feira à noite, na casa do ministro Xandão, Alexandre de Moraes, teve um jantar com ministros do Executivo, com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tudo que estamos vivendo. Parlamentares pedindo impeachment, senadores pedindo impeachment, o Brasil pedindo impeachment para o Senado, quando, com toda essa turbulência, onde o Brasil está passando vergonha, como foi muito bem falado aqui, de proibir o X no Brasil, o que eu tenho a ver com isso? Eu não estou no processo, como é que vai me punir? Com multa de 50 mil reais por dia? Isso passou de todos os limites. Agora, o pior, Elon Musk é um dos maiores líderes, se não o maior empresário do mundo. O que está acontecendo com a imagem do Brasil hoje? As pessoas sabem que a insegurança jurídica aqui é muito grande. Empresas e investimentos não virão mais para o Brasil. O Elon Musk falou isso hoje. Aqui, ó, suspensão do X afastará investimentos do Brasil, diz investidor bilionário Bill Ackman, entre tantos outros. Então, o senhor Alexandre de Moraes está causando tantos prejuízos para o Brasil, será que não se vê? Tá, vamos fazer o seguinte, ele, não sei qual é o problema dele aqui ou ali, mas tumulto, confusão tem de sobra. Isso ninguém nega. Nunca o STF teve uma mancha tão grande na sua reputação como hoje. Então não dá, tem que acabar com isso e tem que empichar. Todo mundo já sofreu impeachment. Presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual, todo mundo. Por que até hoje nunca teve um ministro do STF com impeachment? Por que isso? São deuses? E erros tem aos montes aí. Motivo tem de sobra. Tá ok, deputado, daqui a pouco a gente volta para falar do impeachment. Aguenta aí que nós vamos falar já sobre isso. Eu queria ouvir agora a opinião do Gerson Gomes. Como é que esse caso está repercutindo aí nos Estados Unidos, Gerson? Seja bem-vindo. Então, boa tarde ao nosso deputado, nosso Marsiglia, o nosso especialista. O que está repercutindo aqui, por incrível que pareça, além desse aspecto que o deputado levantou muito bem, dos investidores internacionais, tem refletido também um argumento do Elon Musk muito interessante. É que ele não está se estribando nas suas postagens na rede social e nas críticas que faz e nas acusações em cima da legislação internacional, nem da legislação aqui dos Estados Unidos, nem mesmo da Europa. Veja que, por exemplo, a Starlink, que foi alcançada por essa decisão insana do cidadão Alexandre de Moraes, eu vou explicar por que eu estou falando cidadão, alcançou a Starlink, que tem o seu maior acionista, na verdade, uma empresa, a Starlink do Brasil, diga-se. O CNPJ da Starlink no Brasil, o maior acionista é da Holanda, e nem é o Elon Musk diretamente. Então vocês vejam que há um imbróglio complicado. Mas por que eu falei cidadão Alexandre de Moraes? Porque é muito importante lembrar, e até indo na esteira do que o deputado nos colocou, que nós estamos falando de um cidadão sob suspeita, que por diversas vezes tem usado o ardil de, quando está pressionado, lançar outros temas para desviarem a atenção, e com a ajuda da imprensa, desviar a atenção dos seus problemas, das suas ilegalidades e de quando fere a Constituição. Então veja que nós não podemos esquecer que o contexto desse cidadão sob suspeita, e esse cidadão sob suspeita é porque a Folha de São Paulo nos trouxe a realidade de uma série de crimes que foram cometidos por uma organização criminosa sob sua liderança. Essa organização criminosa, que operou tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no Supremo Tribunal Federal, cometeu uma série de problemas que foram do erro do rito, que aconteceu ali na primeira reportagem, mas depois foram várias reportagens mostrando uma série de outros crimes. Então, não esqueçamos que o ator, aquele que está como autor dessas ordens que nós estamos discutindo agora no programa, é um cidadão brasileiro sob suspeita. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito rapidamente, queria avançar na questão que o Marsiglia levantou.
Veja que hoje, nesse voto que você fala, Paulo, somente um dos ministros apresentou uma ressalva. Foi um voto unânime, inclusive eu confesso a você que eu tinha uma expectativa da Carmen Lúcia falar que seria mais uma decisão excepcionalíssima, que ela faria uma concessão, mas ela não, ela assinou embaixo tudo aquilo que o Alexandre de Moraes colocou. Mas o Fux, ele fez uma ressalva na direção do que o Marsiglia disse, da questão de você atingir pessoas que não estão diretamente ligadas ao processo. E aí eu queria fazer uma provocação ao Marsiglia. Uma coisa que me chamou a atenção foi que o ministro Alexandre de Moraes, nos seus argumentos, de uma decisão que aconteceu sexta-feira passada, na qual o X estava fazendo um apelo, né, pedindo que fosse revista a decisão, ele disse que o X não poderia apresentar, ele não conheceu sequer o apelo do X, porque o X não era parte do processo daquelas pessoas que estavam sendo cerceadas na sua liberdade de expressão. Ou seja, aquelas pessoas que o X estava dizendo ou se negando a derrubar os perfis, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o X não era parte no processo, então ele não poderia se manifestar. Quer dizer que o argumento do Alexandre de Moraes para não conhecer a resposta, né, o pedido de explicação do X, na sexta-feira foi dizendo que o X não fazia parte. Agora, eu faço parte? Você faz parte, Marsiglia? O deputado faz parte? O Paulo Etchebarri em Brasília fazem parte? Por que nós podemos ser sancionados? E o pior, sem sequer termos sido notificados, também seremos notificados por intermédio da rede social? Bora, Marsiglia, pode responder. Essa decisão do Fux, ela diante de uma questão confusa, ela confunde ainda mais, né? Ela não fez nada além de, não sei nem se existe essa palavra, mas ele desesclareceu aquilo que já não estava claro. Trouxe apenas mais ruído para o debate, porque ele diz o seguinte, ele reconhece o fato de que nós temos ali partes punidas ou potencialmente punidas, a serem punidas pela decisão, pelo uso de subterfúgios tecnológicos, que nem a decisão do Moraes fala. No entanto, ele embaixo diz que somente serão atingidas as pessoas que fraudarem a decisão, valendo-se de utilização das redes para racismo, misoginia. E eu confesso que, assim, o que isso tem a ver com o assunto? Uma pessoa, é um negócio fora do comum, porque a decisão do Moraes é a seguinte, você tem aqui um representante legal? Não tenho. Então, eu vou lá e faço as suas operações do Brasil serem suspensas. Isso é totalmente desproporcional, é uma maluquice, é a mesma coisa de chegar numa padaria e falar assim, você tem aqui o Código do Consumidor em cima da sua mesa, que é uma exigência legal? Não tenho. Então, peraí que eu vou pegar uma marreta e derrubar a sua padaria inteira, amarretada, para ver se você passa na próxima vez a ter. Isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, para você estimular a plataforma a cumprir ordens, você acaba com o serviço, você fecha a plataforma. Qual é o estímulo que uma plataforma vai ter a cumprir ordens se ela deixar de existir? Então, joga-se a bacia com um bebê dentro, né? Aquela história que a gente fala, joga-se a bacia e o bebê junto. Então, não faz nenhum sentido. Mas tudo bem, essa é a questão. A gente está discutindo aqui se uma plataforma precisa ou não ter um representante legal. Esse é o ponto. Aí, o usuário vai ser punido se ele usar palavras racistas, misóginas, o que isso tem a ver? E ainda assim, quer dizer, o usuário que usar um VPN, mas usar com o VPN para não cometer racismo, aí ele então não vai ser punido, mas aquele que cometer racismo vai ser punido. Mas quem vai dizer se ele cometeu racismo ou não, se ele não está no processo? Quer dizer, não faz nenhum sentido. O que o Fux fez foi tentar ficar bem com todo mundo. Ele tentou apoiar a decisão do ministro Moraes e tentar ressalvar um pouco esse absurdo que é punir terceiros. Não fez nenhuma coisa nem outra. Deputado Bibo, o senhor que também é jornalista, né, qual é a sua avaliação do que foi dito pelo Gerson e pelo doutor Marsiglia a respeito disso? Tendo em vista
tendo em vista que não estamos discutindo aqui se deve ou não ter um representante. O senhor, como um legislador, o senhor sabe que precisa ter um representante. Mas por que não tem um representante? Porque o representante foi ameaçado de prisão. Então, obviamente que ficou difícil de manter um representante no Brasil, sendo que ele seria pressionado, inclusive secretamente, porque é o que estava ali na petição, né? Cancele o perfil secretamente. Por que pedir secretamente? Deputado, a sua opinião. Olha, são tantos absurdos que nós estamos vendo de parte do STF hoje. Eu me sinto muito triste. Além de jornalista, eu também cursei Direito e vejo pessoas... Ontem eu falando com um jovem de 17 anos que queria cursar Direito, não vai mais cursar, pela decepção que ele está com a justiça no Brasil, principalmente do STF. Os dois que falaram perfeitamente. Falaram o correto, falaram o lógico. Agora, o lógico, o bom senso, tem que estar no STF, no Poder Judiciário, a balança, quem julga. Mas o bom senso não existe mais lá. O que existe é eu sou o poderoso, comigo ninguém pode, ninguém se mete comigo, eu sou o forte. Perdeu a noção de uma justiça, do que é ser sério. E o brasileiro está sentindo isto. Sinceramente, eu estou muito envergonhado perante o mundo que estamos vendo, empresários não querendo mais vir para o Brasil, insegurança jurídica total. Como parlamentar, repito aqui porque é inacreditável, com toda essa insegurança que vivemos no país, o senhor Alexandre de Moraes dá um jantar, um banquete na sua casa, em meio a tiroteio, em meio à guerra, chamando quem poderia lhe punir, que é o presidente do Senado. A que ponto nós chegamos? Não existe mais respeito. Ele manda adulterar fita à Polícia Federal, o senhor Alexandre de Moraes. Não respeita mais ninguém. Nós chegamos a quase uma torre de Babel na comunicação, no judiciário. Está tudo errado. Isso não pode continuar e não vai continuar. Porque o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque não chegou ao fim ainda. Porque no fim, sempre vence o mal. Eu estou envergonhado, não acredito que estamos vivendo esse momento. Ainda bem que nós temos duas PECs para votar. Acabando com a decisão monocromática, que é um absurdo total, vamos acabar com isso, e também outra PEC que eu apoio totalmente para a decisão do STF passar pelo Congresso, para nós dizermos assim, não, isso aqui não está legal, não vai valer. Nós seremos, entre aspas, tipo um censor do STF, porque do jeito que está, tem que fazer isso. Quando a injustiça impera, quando o desrespeito é latente em todo o Brasil, nós no judiciário que fazemos as leis, temos que fazer leis que se adaptem, nem que seja por um momento, para acabar com o que está acontecendo no Brasil. É um absurdo tão grande que está acontecendo, temos que fazer leis que se adaptem para que nós possamos voltar o normal à sociedade brasileira, principalmente na justiça. Então, vamos ver quais são as decisões que hoje são absurdas, como foi o caso do ministro Fux, querendo explicar o inexplicável. Carmen Lúcia, agora vai ser uma decisão extraordinária, fora do comum. Não existe. O justo é o justo, o errado é o errado. Estamos num mundo muito difícil, mas que o Congresso, com o PEC, vai mudar e eu apoio totalmente, porque do jeito que está, não pode mais continuar. Deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta daqui a pouquinho e eu vou pedir a vocês aí que segurem só um minutinho que a gente já volta. E agora nós temos um recado de nosso apoiador para quem sofre com dores pelo corpo inteiro. Se você está nessa, tem de prestar atenção no recado do Andrei Andrade. A solução dele pode resolver o seu problema. Sabia? Veja aí. Oi, boa tarde. Meu nome é José. Olha, o remédio para mim foi excelente. Foi muito bom. Tá, o quê? 10 dias que eu estou tomando ele, sendo que o tratamento é de 4 a 5 meses. E durante esses 10 dias eu já fiquei bom, estou totalmente bom. Eu até queria parar de tomar, mas como eu comprei todos os comprimidos, então eu vou continuar tomando todos os comprimidos. Mas foi muito bom. Olha, doía aqui no ombro, doía até a junta do dedo, doía
embaixo no pé, tendinite, em tudo quanto era lugar, mas olha, foi ótimo. Eu estou andando muito bem, eu dobro as pernas, eu corro, está excelente, com 10 dias de tratamento. Muito obrigado pelo remédio. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente, uma semana de uso você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito, tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articular, e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer escada, baixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento, né, com a família sofrendo com dor, e isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita e tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter um atendimento personalizado e com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno,
ácido hialurônico e também tem erva baleeira. É isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsulas o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa analisando toda essa situação que envolve a liberdade de expressão do povo brasileiro. Doutor Marcília, teve fundamento jurídico congelar as contas da Starlink? A pergunta que eu faço é o seguinte: teve algum fundamento jurídico cancelar as contas da Starlink, que é uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com essa história do X? O que o senhor achou disso aí? Não teve nenhum fundamento jurídico. Veja, você pode... É algo básico também no direito que uma empresa não pode pagar pela dívida da outra, né? A não ser que exista uma fraude, né? Uma declarada fraude, ou seja, a empresa ela existe apenas para blindar a outra que está por trás, vamos dizer assim. Então ela serve como um teste de ferro da empresa anterior, e a insolvência da primeira seria uma forma de nos chegar na que está atrás. Essa é a fraude. Mas veja, isso primeiro não parece ser o caso. Segundo, isso tem que ser comprovado documentalmente, por meio de perícia, procedimentos especiais, e nada disso ocorreu. Então, numa canetada, entendeu-se que, por haver uma relação indireta ali entre os sócios, as dívidas de uma empresa poderiam serem pagas pelas outras, e com bloqueio de contas, etc, etc. Então, tudo isso é completamente irregular. Agora, Paulo, é interessante, se o ministro Moraes entende que seja possível as empresas, a Starlink, responder pelas dívidas de outras empresas, então por que ele está fechando o X no Brasil? Porque se esse raciocínio for levado adiante, então a Starlink, por exemplo, pode pagar todas as dívidas do X. Então a Starlink, por exemplo, que tem representantes legais, pode fazer as vezes do representante legal do X. Quer dizer, serve para uma coisa, mas não serve para outra. Então, não há nem coerência. A gente está em meio a irregularidades que sequer entre si tem alguma coerência. Porque, ainda que a gente falasse assim, não, existe aqui uma irregularidade imensa, mas é uma irregularidade que a gente enxerga um raciocínio lógico. Dá pelo menos para a gente perceber qual é o caminho da reflexão jurídica que foi feita, ainda que abusiva. Não. Quer dizer, eu posso bloquear as contas do Starlink como se fosse o X, mas eu não posso pagar as dívidas do X, não posso migrar esse representante legal e entender que se eu notificar, intimar, etc., os representantes do Starlink, eu estarei representando o X. Quer dizer, seria uma forma de você não tomar uma medida tão brusca e violenta como a de extinguir o X ou suspender o seu serviço no país, mas nada disso é feito, porque me parece, como a gente tem aqui feito, acho que todos estamos concordando, parece que a gente está numa medição de forças de quem manda mais, ou seja, saímos do terreno jurídico, da lógica jurídica, e passamos a uma lógica que apenas funciona politicamente. Juridicamente, desapegou-se completamente da sua âncora, da sua base, que são as leis e a Constituição. Gerson Gomes, o Brasil adota o princípio da reciprocidade em tudo no campo da diplomacia. Por acaso, como está sendo divulgado, o Brasil corre o risco de ter as suas contas bloqueadas aí no exterior por causa do congelamento da Starlink? Pelo menos é o que a gente tem ouvido por aqui. Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Eu creio que
há uma escalada da tensão, mas nós não podemos colocar o que está acontecendo no Brasil fora de contexto da geopolítica mundial e até mesmo da disputa eleitoral aqui dos Estados Unidos. Veja que há grupos aqui nos Estados Unidos que também estão numa disputa política com Elon Musk. Nesse momento agora, o governo Biden, que tem a sua vice-presidente disputando a eleição, ele está, de alguma maneira, se colocando, e principalmente a Kamala Harris, nos debates, hostilizando o Elon Musk. Ou seja, aqui também existe um grupo político que está aplaudindo o que está acontecendo no Brasil na expectativa de enfraquecer, porque o Elon Musk, que era um democrata histórico, representava aquele pensamento mais progressista ali da Califórnia, ele deixa a Califórnia, inclusive, agora transfere as suas operações ali para o Texas, e ele apoia a candidatura e a campanha eleitoral de Donald Trump. Então, coloque nesse contexto para você ver o seguinte: o próprio debate político aqui nos Estados Unidos hoje fala sobre o Brasil como uma reverberação de uma tentativa que não é somente no Brasil de cercear a opinião pública, dentro de uma estratégia de grandes grupos de usarem o que agora a gente chama de lawfare, ou seja, é uma junção de guerra, que seria warfare, com law, com lei. Ou seja, usando a justiça para atacar e para colocar oponentes políticos nas cordas. Isso foi usado aqui nos Estados Unidos e aqui a percepção, Paulo, é que também está acontecendo isso no Brasil. Antes, isso era típico das republiquetas, mas agora não. Nós vemos esse tipo de procedimento acontecendo na Europa e aqui nos Estados Unidos. Por isso, fechando o meu comentário, eu quero te dizer, Paulo, que esse grupo do STF que está escalando a crise, eles acreditam que terão respaldo de grupos de metacapitalistas que defendem essa tese do cerceamento da liberdade de expressão, do discurso de ódio, da desinformação, que nada mais são ferramentas de controle social. Eles apostam que esse grupo vai prevalecer. Eu creio que tudo indica que já existe uma resistência, uma reação mundial a esse tipo de coisa desde a pandemia e, quem sabe, se Donald Trump vence, talvez isso que você falou se consubstancie, ou seja, que haja sim uma reciprocidade, como você falou, nessas atitudes em relação aos CPFs, não em relação ao governo, não em relação ao Brasil ou ao brasileiro, mas aqui, se você acompanhou hoje, foi apreendido o avião do Nicolás Maduro lá na República Dominicana. Aqui nos Estados Unidos costuma-se atacar o CPF, ir nos bens daqueles que estão infringindo a lei. Deputado Bilbo, o que a gente tem visto aí? O comentário dentro dos Estados Unidos, como o Gerson disse, que o Brasil acaba funcionando como uma espécie de laboratório para dentro dos Estados Unidos, porque as situações são bem semelhantes. O deputado Nicolas Ferreira disse e pediu para que todos os parlamentares congelem as pautas do Congresso até que uma decisão seja tomada com relação a tudo isso que está acontecendo. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Se houver essa paralisação, o senhor é a favor dela também? Sim. É obstrução, né? Obstrução total. Sou totalmente favorável. Do jeito que está, Paulo, não tem como continuar. Nós estamos nos sentindo como brasileiros, desmoralizados, sem força, vendo esses absurdos acontecendo. Hoje, com o que aconteceu com o X, bloqueio do X, nós estamos equiparados a quem? Ao Irã, China, Rússia, Nicarágua, Coreia do Norte. Veja o patamar que nós estamos. E a imagem, mundo empresarial, investir no Brasil, fundamento zero. Aqui a instabilidade jurídica é total e geral. Então, eu vou continuar lutando pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Motivo eu tenho de sobra. Além de outros ministros que participaram de vida político-partidária, que é crime de responsabilidade. Provei e comprovei, deu em nada. Mas vou esperar o quê? Quando se na sexta-feira teve um banquete na casa do ministro Alexandre de Moraes, com ministros do Executivo, entre outros, é a presença de quem pode punir o Alexandre de Moraes, o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco estava nesse jantar. Vai pensar o quê? Qual é o respeito? Qual é o mínimo de sensibilidade? Olha, eu estou, sinceramente, eu estou estupefato. Eu não acredito que esteja vivendo esse momento. Não, ainda tem... É um momento de desregramento total no Brasil com relação ao Poder Judiciário e o próprio Legislativo com o Senado. O senhor, que eu chamo ele com todo respeito, para mim, ele é um capacho do STF. E por que isso? Para servir de capacho para gaúcho? Tu tem que dever no cartório, tu tem que ter muito furo, tu tem que ter muita coisa errada na vida para sujeitar esse tipo de coisa. O parlamentar tem que ter honra, dignidade para representar seu povo e não passar vergonha como estamos passando a todo momento. Então, obstrução no Congresso é o mínimo que temos que fazer. E impeachment já de Alexandre de Moraes. Deputado, o senhor disse que, antes da gente começar, a gente sabia que o senhor estava preocupado com o tempo, né? O senhor tem algum compromisso ou o senhor pode continuar com a gente mais um pouco? Não, eu tenho uma entrevista agora às 5 numa TV, outra também. Tá, eu fico andando pelas TVs. Então aguenta só mais um pouquinho, porque eu vou lhe Espero fazer ter colaborado com vocês. Claro que não ao nível de dois especialistas aí do mais alto gabarito, mas eu acredito que eu passe a revolta que tem a população brasileira com o que nós estamos passando. E não é opinião, é constatação. Mande qualquer ministro do STF sair na rua. E no supermercado. O senhor Alexandre de Moraes, então, não pode botar o nariz na sacada do apartamento dele, se for o caso. Por quê? Por que isso? Estão plantando vento, vão colher furacão. Tá certo. Deputado Bibo, eu vou continuar com os nossos outros dois convidados. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Mundial. Né? Lamentavelmente, o senhor tem que sair, mas a gente entende. Colaborou bastante. Muitíssimo obrigado e volte sempre, tá? Nós vamos indignação continuar. Que o Brasil está sentindo. Parabéns com os dois mestres aí, continuam muito bem. Foi uma honra, viu? Tudo de bom. Obrigado, deputado. E eu agora quero continuar aqui com a pergunta para o nosso especialista jurídico, o doutor Marcília. A Anatel, doutor Marcília, pode derrubar o sinal da Starlink a qualquer momento aqui no Brasil, né? Por outro lado, o Elon Musk disse que não vai cumprir a decisão de suspender o X ali na Starlink. E por isso a Anatel disse que vai derrubar a qualquer momento, mas está com muito cuidado, né? Para derrubar aí o sinal, está dizendo que essa vai ser a última solução, ou seja, a última saída, ou seja, quando a corda esticar definitivamente. Só que o Elon Musk disse que só vai liberar, só vai concordar, só vai aceitar, né, cumprir com a determinação quando o Supremo liberar a conta da Starlink. Ou seja, imagine a situação que a gente começa a entrar agora, porque aí vai ser um prejuízo tremendo, inclusive para os usuários, inclusive as Forças Armadas brasileiras. Como é que o senhor vê essa situação? Pois é, então, falta uma visão minimamente consequencialista, inclusive nessas decisões do STF. Fica bastante claro que eles sequer percebem onde pode chegar as decisões. Quando, por exemplo, inicialmente foi dada a decisão monocrática do ministro Moraes, estava lá que os VPNs, os aplicativos, os downloads deviam ser bloqueados. Depois ele voltou atrás. Quer dizer, fica claro que ele sequer, imagino, sabia para que serve um VPN. Você hoje pode fazer um home office, os home offices das empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil se comunicam internamente por VPN, há diversas utilizações, devem ter depois contado a ele, e ele voltou atrás, suspendeu também errado, porque ele suspendeu o item 2 inteiro da decisão, que mencionava até o ofício às operadoras. Então ele teria, se a gente levasse aquela suspensão a sério, ele teria suspendido a suspensão do X. Então é tudo feito assim um pouco às pressas, me parece, e sem conhecimento efetivamente técnico do com que se está lidando. Agora, em relação ao Starlink, é a mesma coisa. A gente tem aí,
o próprio Ministério da Defesa se manifestando a respeito da importância do Starlink. Hoje, Starlink serve escolas, hospitais, enfim, se cortarem o sinal de Starlink, vai ter gente que talvez morra. Enfim, são serviços essenciais até mesmo. Quer dizer, vale tudo isso para que o STF mostre quem manda? Maravilha, ele manda, mas manda num país arrasado? É isso que a gente está em disputa, é isso. Eu fico muito tentado, né, a pensar que tipo de poder é esse, porque eu sempre escutei, sabe, Paulo, que a gente, quando você quer mostrar poder, você deve falar baixo, você deve se comportar de uma forma como um líder, não como alguém agressivo, né? Aí que você percebe mesmo. Agora, quem se desespera, quem toma decisões precipitadas, quem quer mostrar a sua força acima de qualquer razoabilidade ou acima de qualquer outro valor, não sei, me parece que essa é a pessoa, ou essa é a forma de demonstração de força mais frágil que existe. E nós precisamos ter na nossa Suprema Corte uma demonstração de força de liderança, uma demonstração de força de prudência, de cautela, e não demonstração de força bruta. Né? A força bruta não pode vir de um juiz. Ao contrário, o juiz é aquele que coíbe a força bruta eventualmente exercida pelos demais poderes. Parece-me que nós estamos à beira de uma certa cegueira no sentido de demonstração de força por parte do nosso judiciário, o que é lamentável, porque é isso, se o nosso judiciário for o depósito da força bruta, então quem conterá a força bruta no país daqui para frente? Ô Gerson, o Marcília está muito correto aí no que ele colocou, principalmente porque o Supremo deveria ser o guardião da Constituição. E quando as interpretações acabam extrapolando a própria Constituição, começa a complicar, porque a Starlink tem 42% do mercado nacional, de domínio de internet satelital, inclusive as Forças Armadas. Você, como foi integrante das Forças Armadas, caso a Anatel resolva cancelar a Starlink, ela estará causando um prejuízo imenso, mais para o povo brasileiro do que para a própria Starlink. Você acha que ela vai ter coragem de tomar essa decisão, Gerson? Então, eu vou primeiro fazer uma retificação nesse número que você colocou, porque, na verdade, embora ela tenha realmente uma grande abrangência no que seria o sinal satelital, como você colocou, o impacto no que diz respeito à internet no Brasil é muito pequeno. Só que ele é pequeno, porém, qualitativamente falando, ele não é desprezável, desprezível. Por quê? Porque ele atinge justamente as áreas do agronegócio. Existem alguns contratos que já estão sendo feitos de georreferenciamento com máquinas agrícolas super sofisticadas. O Brasil hoje se coloca no mercado internacional por causa dessa junção da tecnologia com terras agricultáveis, etc. Segundo aspecto é que as áreas inóspitas do Brasil têm anecúmenos gigantescos, ou seja, nós temos muito da nossa parte, para que a gente tenha ideia, a nossa audiência. A Amazônia que nós temos no Brasil, somente a Amazônia, ela é maior do que quase a Europa inteira. Então, nós temos áreas em que nós não temos cobertura de internet, e aí o satélite é muito importante. Então, você tem razão que, em termos de números absolutos, o impacto é pequeno, mas qualitativamente falando, esse impacto existe. Mas eu queria tocar num aspecto que o Marcília, toda vez que eu estou com o Marcília aqui na tua bancada, eu sou desafiado a refletir na área jurídica, embora não seja a minha especialidade, mas eu tenho alguns aspectos que eu queria levantar para ele. Primeiro, que existe uma jurisprudência, Marcília, que é de 1996, ela está circulando nas redes sociais, que é do ministro Maurício Correia. Eu vou ler exatamente o que ele colocou numa decisão lá do Supremo Tribunal Federal, e que nós leigos chamamos de jurisprudência, eu nem sei se é esse o termo correto, mas ele diz o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Então, o primeiro aspecto que eu vejo assim de desafio, Marcília, é que essa demonstração que aconteceu no final de semana,
em que milhares de pessoas utilizaram o VPN e ingressaram no Twitter. Quem é usuário sabe da rede social que o tráfego até aumentou depois da decisão do Alexandre de Moraes, é impressionante. Eu fiz uma brincadeira com meus seguidores e falei, as pessoas que me seguem têm um poder aquisitivo tão alto que milhares decidiram viajar nas últimas 24 horas para fora do Brasil somente para acessar as notícias. E é uma piada, mas, na verdade, quando o Marsiglia coloca, e você, Paulo, me desafia a falar sobre a Constituição, eu me lembro que no inciso 2º do artigo 5º da Constituição diz assim, olha só, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão virtude de lei. Ou seja, como é que ele toma uma decisão que é uma decisão isolada da parte dele, agora respaldada por seus pares, mas que não é estribada em lei? Se eu não sou parte do processo, como é que ele pode me impedir de utilizar, segundo ele, um ardil, um artifício tecnológico, a não ser que ele entenda que o problema não é com X, o problema não é jurídico pelo descumprimento de não ter um representante legal. O problema do Alexandre de Moraes é comigo, é com você, é com o usuário. Ele quer atingir as pessoas de acessarem a informação. E sabe por que eu digo isso e que há um precedente? E aí o Marsiglia tocou num ponto que eu quero avançar. Ele não sabe o que é VPN, talvez ele não saiba das questões técnicas, mas sabe por quê, Marsiglia? Porque ele é mal assessorado. E sabe por que ele é mal assessorado? Porque são pouquíssimas as pessoas que se prestariam ao serviço de assessorar, de fazer parte desse grupo criminoso, desses juízes auxiliares que o assessoram e alguns policiais federais. Sabe por quê? Porque ele fez isso com o Telegram. Vocês se lembram que ele ameaçou retirar o Telegram do Brasil e também falou que multaria as pessoas que utilizassem VPN lá atrás? Então é um precedente, ele teve tempo suficiente para estudar o assunto e entender a repercussão do tema. Mas sabe o que acontece? Ele não tem quem o assessore nesses aspectos técnicos, porque não há honestidade em volta das pessoas que o assessoram. As pessoas têm medo, mas não o assessoram com honestidade, Paulo. Tá. Marsiglia, uma pergunta aqui, antes da gente passar para o próximo bloco, é a seguinte, que não ficou muito claro, né? Por que não se pode acessar o X e se pode acessar qualquer outro endereço eletrônico digital usando a VPN? Ou seja, por que na cabeça dele, do ministro, que a gente está tentando entender, é proibido acessar o X, sendo que o X está fora do Brasil, como qualquer uma empresa, como o Rumble, como a CBS, como a NBC e tantas outras? Por que isso é proibido? Com base em que você pode multar uma pessoa de fazer isso? Aí entra naquilo que muita gente está dizendo, Luciano Huck, Thiago Leifert. Seria o quê? Controlar o que está sendo dito nas mídias sociais, mas nós não precisamos de babás. Nós somos adultos. Não é uma coisa que está sendo dita ali que vai influenciar naquilo que você vai fazer. Você consegue formar opinião ao ponto do Estado duvidar disso e querer ser seu babá. Eu quero saber aonde que está escrito. Por que eu não posso acessar? Simplesmente porque foi dito pela Justiça, mas com base em quê? Por favor, Marsiglia, responda isso. Pois é. Do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, eu entendo que a lógica, estou tentando ver alguma lógica, né, nisso, jurídica, é assim, bom, se as pessoas acessarem o X, eu não consigo, a minha decisão não vale nada, porque eu estou proibindo a plataforma, então não vai ter efetividade nenhuma se as pessoas continuarem a poder usar. Então é mais ou menos como se eu falasse assim, as pessoas, eu vou proibir de funcionar um parque de diversões, mas as pessoas podem continuar entrando lá e usando os brinquedos. Bom, não está proibido. Desculpa só te cortar, mas veja bem, nesse caso especificamente, é quando a empresa está fornecendo o serviço no Brasil. Mas no caso aí, o Brasil é que está indo atrás dela, fora do Brasil. Entendeu? Ela diferencia um pouco do parque de diversão. Não é? Não sei, é uma forma aqui de perguntar só.
Sim, sim, não, com certeza. Não, é uma analogia, né, no sentido de que esse é um serviço que ele é prestado de uma forma interativa, né? Não existe apenas uma prestação passiva, a gente não recebe apenas o serviço, a gente recebe e devolve, utilizando. Assim como funciona Waze e outras plataformas mais, que a interação das pessoas ela tem a ver com o funcionamento. Agora, essa é como o ministro vai dar efetividade à decisão que tomou, esse é um problema que não é nosso. E aí é que entra a questão. Eu entendo a lógica, mas eu não entendo que isso seja razoável juridicamente. Porque se não amanhã eu chego e entendo que alguém não pode, por exemplo, fulano não pode passear na rua. Eu sou um juiz, proíbo o João de passear na rua. Aí, o que eu faço? Eu vou dar efetividade àquilo, por alguma razão eu fecho a rua para todo mundo, eu impeço todo mundo de passear na rua, eu implodo a rua, quer dizer, você percebe? Quer dizer, para dar-se efetividade a uma decisão, eu não posso passar por cima do direito dos outros e nem do direito de todos, que é aquilo que está na nossa legislação. Então, o que aqui a efetividade que busca o ministro, ela viola outros direitos mais, ela impede o exercício de direitos relevantes, como, por exemplo, o preceito da liberdade de expressão, tão relevante a todos nós, e por isso é uma desmedida, não é uma medida, é uma desmedida, ela é totalmente irrazoável e, nesse sentido, não pode ser tratada como legal ou legítima. No entanto, e esse é o ponto que foi levantado pelo Gerson, que é importante, essa questão de descumprimento de ordem legal ou direito de resistência, em tese, a gente poderia falar, porque é uma ilegalidade essa decisão. No entanto, é uma ilegalidade que o Supremo entendeu que é legal. E aí a gente entra naquela discussão de que aquilo que é legal ou não legal, infelizmente, no país, depende da interpretação da Suprema Corte. Tá, mas aí também entra aquela questão, por exemplo, do Rumble, que saiu. No Rumble, ninguém está fazendo nenhuma referência. Você pode acessar usando a VPN que você não vai tomar uma multa de 50 mil reais. Agora, essa multa vale dizer que ela foi aplicada. Nós só estamos tentando entender esse negócio todo para que ninguém saia prejudicado. E só para lembrar que essa multa, essa imposição foi aplicada porque o ex foi multado e não pagou as suas multas. E por isso cancelaram as contas da Starlink para poder pagar essa multa. Agora, por que ele foi multado? Só seguindo o raciocínio. Porque não quis cumprir com a ordem do ministro, que era de cancelar alguns perfis. E essa ordem era para cancelar alguns perfis secretamente. Oxe! Mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Aguenta aí só um minutinho mais aí, por gentileza, que a gente já volta. A gente precisa falar aqui dos nossos apoiadores. E agora nós temos um outro recado de nosso apoiador. Esse é para ajudar quem está sofrendo com algum problema de falta de ereção. Isso é chato demais e incomoda bem na autoestima. Mas preste bem atenção no recado da Tatá Onofre. Vai daí, Tatá. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona.
E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone: 0800 323 0090. Anota o telefone: 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido, porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. Agora há pouco nós estávamos conversando justamente sobre essa possibilidade de multar o usuário brasileiro que acessar o X via VPN, mas outras plataformas que também saíram do Brasil, o Rumble, não. Dr. Marcília está conosco ainda, assim como o Coronel Gerson Gomes, e a gente estava conversando justamente isso, né, doutor Marcília? Justamente sobre essa questão de, peraí, poxa, por que está sendo só para o X e não para o Rumble, por exemplo? E o senhor disse que entende a lógica disso, a lógica do Supremo, e que só não entende aí é porquê de uma coisa ou outra, mas a lógica é tudo bem, mas isso não está certo do ponto de vista de muita gente, não é isso? Ou seja, você vai proibir um, mas você não vai proibir outro, tinha que proibir todo mundo, então, não é? Eu entendo, eu me esforço para entender a lógica, embora seja impossível concordar com a lógica. E a lógica é essa, é tentar dar efetividade à decisão, embora seja uma decisão ilegal. E a efetividade de uma decisão, esse é o trabalho do juiz, ele não pode passar para a gente o trabalho dele, né? Então ele não consegue dar efetividade à decisão e aí a gente leva a culpa disso. Você não consegue dar efetividade na sua decisão, vá melhorar a sua decisão, vá trabalhar mais nela
para que a efetividade não prejudique todo mundo. A gente não pode pagar o pato da falta de regularidade nessa decisão. Agora, por que o Rumble não está sendo punido dessa forma e o X sim? Porque o Rumble, ele optou por sair do país, ele não foi expulso, digamos assim, ele não foi banido, ele entendeu que ele não queria entrar nesse jogo e ele foi embora. E foi embora, ao que se sabe, kits, com a justiça, vamos dizer. Ele não deixou nada aqui devendo. O X, ele tem aqui hoje uma dívida que, salvo engano, chega de multas de 18 milhões de reais. Então não é só a falta do representante, há aqui a necessidade, segundo o STF, de que ele pague essas multas até mesmo para encerrar suas atividades. Então eu inclusive estou dizendo que se o X quiser, por exemplo, amanhã ir embora, nunca mais aparecer, ele vai embora devendo aqui 18 milhões. Ele vai ter se ele quiser se regularizar na sua saída, também trazer um representante, nomear um representante, ainda que para formalizar a saída e dar um jeito de pagar essa multa. Olha o jogo em que nós estamos. Se o X quiser operar no país, precisa nomear um representante. Beleza. Se ele quiser ir embora do país, ele precisa nomear um representante para formalizar a sua saída e se acertar com essas questões todas. Se ele quiser recorrer, ele precisa nomear um advogado para recorrer. Senão, não tem jeito. Então, o Musk vai ter que dar um jeito, porque eu creio que a corte colocou o Musk, de alguma forma, nesse sentido, pelo menos do ponto de vista jurídico, na parede. Ele vai ter de dar alguma solução a isso, a menos que ele realmente vá embora, nunca mais apareça aqui, e essas dívidas fiquem como muitas empresas fazem. E tem empresas que fecham as portas, vão embora do país e nunca mais aparecem, as dívidas trabalhistas ficam, as dívidas tributárias ficam, e nunca mais isso acaba sendo pago ou cobrado. Inclusive, o direito de pessoas que têm o selinho azul, por exemplo, e que pagaram já o selinho azul, enfim, essas pessoas todas de alguma forma seriam até lesadas. Não sei o que o Musk vai fazer em relação a isso, mas a ideia, me parece, da corte é de asfixiar qualquer tipo de possibilidade de reação do Musk. Agora, inclusive essa também é para o Gerson, né? O que a gente tem que entender é que essas dívidas não são dívidas trabalhistas, né? Essas dívidas são multas aplicadas porque, pelo que o X disse, por não ter derrubado os perfis. E isso secretamente ainda que se pedia, né? Secretamente. Gerson, o que você acha desse secretamente? Você acabou levantando um tema que eu queria novamente provocar o Marcília. Desculpe, viu, Marcília, mas você aqui presente... Imagina. Hoje a gente tem que entender, né? Então, o que acontece, Marcília? Eu queria voltar na questão da desobediência civil. Quando a gente fala da desobediência civil desses milhares que entraram no Twitter e que, teoricamente, né, viajaram para fora do país em 24 horas, na verdade, é um tema bastante controvertido. Porém, eu vou pegar um exemplo de um cidadão que fez um artifício que várias emissoras, vários grupos jornalísticos estão fazendo. Chama-se cinismo, hipocrisia. Por que eu chamo de cinismo e hipocrisia? Porque eles estão pedindo para pessoas de fora do país continuarem, inclusive a CNN, todos os veículos de jornalismo estão dizendo que de fora do Brasil eles estão postando. Veja só o cinismo, mas eu vou pegar o cinismo de outra pessoa muito importante, que é o nosso senador Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele teve ali um rompante de desobediência civil, pensaria eu, né? Mas chega no finalzinho, ele coloca ali a sutileza. Ele diz que ele é um senador da República, tenho imunidade material por opiniões e vou continuar publicando no X as minhas opiniões. Aí no finalzinho, ele diz o seguinte, PS... Até que a decisão judicial seja revista por sua ilegalidade e desproporcionalidade, pedi um amigo nos Estados Unidos para apostar a partir de lá. Ou seja, passou a senha dele para o segundo, ele falou, né? Porque não dá para a gente saber. Pelo menos ele arrumou um álibi, né? Veja, um juiz que agora é senador se vale desse tipo de coisa, ô Marcília. E aí eu queria avançar em um ponto que eu acho que é uma provocação específica para você. Na decisão do Alexandre de Moraes, que foram várias laudas, ele fala sobre a necessidade de avançar na legislação. Ele já vem batendo nessa tecla desde o período eleitoral. E veja que ele já se utilizou de decisões do TSE
para tomar medidas que são ilegais. E essas medidas que são ilegais, ele tinha a expectativa de que aquilo fosse acolhido no Congresso Nacional, se transformasse numa lei e que ele pudesse limpar a sua barra, ou seja, aquilo tudo que ele fez de inconstitucional e ilegal durante o período eleitoral e já vem fazendo há 5 anos, a bem da verdade, esses inquéritos e as medidas que ele vem tomando seriam acolhidas numa legislação. Isso não passou no Congresso Federal. O que acontece agora? Na decisão dele, ele coloca especificamente dizendo, olha só, palavras dele, não existe liberdade sem regulação. E aí ele vai, pois esta evita a morte daquela. Então ele usa esse tipo de raciocínio, Marsiglia, querendo dizer que o Supremo Tribunal Federal, já que o Poder Legislativo se omite e não regula, eles são obrigados a nos defenderem, a defenderem a democracia e avançar sobre as liberdades que estão contempladas em cláusula pétrea da nossa Constituição. Faço essa provocação a você, meu amigo. Eles vão, com certeza, regular. Eles vão regular, isso é um fato. Eu não tenho a menor dúvida de que o STF vai regular as redes. Isso virá deles. E por 2 razões. Primeiro, porque o Congresso não vai regular. Agora eu acho que não tem nem clima para o Congresso regular isso daí. A gente tem no Congresso, por exemplo, um grupo de trabalho, inclusive com Orlando Silva no grupo, sobre essa regulação das redes sociais, e esse grupo ainda não apresentou nada concreto, e não vai apresentar porque não há clima. Imagina só, nesse momento em que a gente está concluindo que o STF tem uma postura política em relação às redes sociais, qual é o clima de alguém apresentar uma regulação? Apresentar regras técnicas sobre algo que ninguém acredita que está sendo visto sem ser pela política. Então, nenhum congressista teria nem clima e nem coragem até mesmo de apresentar algo que ele sabe que vai ser usado de forma desvirtuada, que vai ser algo pervertido. Então, não vai acontecer pelo Congresso. E o STF, ele tem lá 2 ações judiciais prontas para serem julgadas sobre responsabilidade de redes. E eu acho que é ali que eles vão avançar. Ou eles têm na semana passada, essa sexta passada, ia ser pautado um julgamento, que eu acho que ainda não aconteceu, e que também pode vir por aí, que é de até que ponto o STF pode ou não bloquear perfis. Então, pode bloquear perfis ou apenas conteúdos? Isso estava para ser pautado na última sexta. Diante do bololô todo, não aconteceu, salvo engano. Mas isso também vai ser decidido. Eles podem regular as redes por ali. Eles já fizeram isso, por exemplo, pela resolução do TSE que vai estar vigente nas eleições municipais. Então eu não tenho a menor dúvida de que o STF e o TSE vão regular as redes no lugar do Congresso. E aí tem uma pegadinha aqui que as pessoas às vezes não percebem, porque o STF diz assim, olha, eu fui obrigado a regular as redes porque o Congresso não fez a sua parte. Como assim não fez a sua parte? Faz parte da atividade do Congresso dizer, não quero regular. Essa é uma decisão. O Congresso não é obrigado a tratar de todos os temas. Imagina só, então, qualquer tema do mundo inteiro, o Congresso teria de regular, senão ele está se omitindo? Então ele não tem, imagina a quantidade de temas no mundo que existem, esses temas, todos eles, quando o Congresso não regula, ele se omite. Então é óbvio que não é assim. Quando ele não regula, é porque ele não quis regular, e essa é uma postura potente, faz parte da atividade também do Congresso. Então o STF, ao dizer que o Congresso se omitiu, ele não age de forma totalmente verdadeira. E mais, ao dizer que o Congresso pode depois rever a decisão dele Supremo com uma legislação nova, ele também deixa uma outra pegadinha, que é dizer o seguinte, você pode rever, mas você vai rever algo que você não quis ver. Então como é que isso não faz sentido? O Congresso não quis tratar do tema, ele vai ser obrigado a rever uma decisão do STF regulando. Então se o Congresso não quis regular e o STF regula, o Congresso pode rever a decisão do STF, mas aí nisso ele já foi obrigado a regular, já fez o que não queria, já saiu da sua posição de escolha inicial, que era de não regular o tema. Então, me parece que a gente está realmente diante de um poder superior do STF, desbalanceado em relação ao Congresso.
Senhores, olha, tinha muitos outros temas aqui bacana para a gente discutir hoje, mas o nosso tempo acabou, né? Ficou muito legal. A gente tinha que esgotar esse assunto hoje de qualquer jeito, né? Ainda mais aproveitando aí o doutor Marcília, que conhece bastante disso. A gente deu uma canseira aí no senhor, hein, doutor? Deu uma canseira grande hoje, né? Imagina, é assim mesmo. Olha, muitíssimo obrigado por sua participação, tá? E, de novo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor sempre aceita e a gente agradece muito. Muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço, fico sempre à disposição, é um prazer estar aqui. E deixo um convite para que, enfim, as pessoas me sigam agora no Instagram. Infelizmente, estamos migrando aí as redes, né? Então, deixo também o convite para que os que saíram do Twitter, os que não voltaram ao Twitter, ou não resolveram correr o risco de tomar uma bala de borracha de R$50 mil do STF, podem me encontrar no Instagram, é o mesmo @Marcília_André. Tá aí, então, Marcília, @Marcília_André. Isso lá no Instagram. Perfeito. Gerson Gomes também, muitíssimo obrigado. A gente tinha mais um monte de outro assunto, né, Gerson, para a gente falar hoje, mas de repente a gente faz durante essa semana. Obrigado, viu, Gerson, pela sua participação. Obrigado ao Marcília. E não podemos esquecer, no meu caso, é @Gerson Gomes, ali no X mesmo, eu estou no exterior. Então você que, por exemplo, estiver passando por algum país, estiver viajando pela Ásia Central, pela qualquer lugar do planeta, Alasca, etc., que resolver, pode continuar vendo as minhas postagens ali no X. Agora eu queria fazer 2 observações finais aqui. Primeira é que... Vou te mandar as minhas para você publicar. Ah, legal. Isso, eu ia te falar isso. Manda que eu publico. Boa. Você sabe que eu já recebi esse pedido de várias pessoas. Inclusive, vou te fazer uma confidência. Existem jornalistas bons que estão colocando no Instagram e eu vou ali publicando no X para que as pessoas possam observar. Mas eu queria fazer uma observação final em cima de algo que o Bibo Nunes falou no início do programa. Ele disse que esses juízes, esses ministros não podem nem sair na rua. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Eles não podem ir para a rua, mas eles têm muitos locais mais luxuosos que eles podem frequentar com toda tranquilidade. E não faltam aqueles que os estão incensando nesse momento. Veja que, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, eu estava vendo aqui, Paulo, eles deram uma comenda para ele e disseram, olha só que palavras que eles disseram, que esse colar será usado pelo ministro, que ele ganhará um lugar especial no coração do iminente, porque ele recebe o reconhecimento da instituição. Veja só, nesse momento que nós estamos vivendo, em que o ministro atropelou a PGR, nós temos lá a Lindora, que foi atropelada em várias decisões, o Ministério Público de São Paulo resolve dar uma comenda ao Alexandre de Moraes. Então, Marcília, Paulo, a nossa audiência, existem sim várias pessoas que dão sustentação a esse estado de coisas. E eu espero que os nossos parlamentares não esperem o 7 de setembro para lá em cima de um caminhão de som ou de um microfone ficarem protestando. Existe muita coisa que os nossos parlamentares podem fazer essa semana, ainda antes do 7 de setembro, lá em Brasília. Tá certo, muito obrigado aos dois, mais uma vez. Tchau e até a próxima. E nós ficamos hoje por aqui. Se você gostou do nosso programa, nos dê um like e se inscreva, porque é muito importante para nos ajudar a trazer sempre informação boa e de qualidade para você. Se puder, compartilhe também. Um grande abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá.